Eu prometi que em 2026 eu ia fazer uma série de vídeos contando tanto a minha experiência, né, com a mecânica quântica, quanto ensinar as pessoas, ter como base ensinar as pessoas a viverem da mesma maneira que eu tenho vivido. Então, antes de mais nada, eu quero contar o início, o processo de como eu descobri isso e como eu consegui, como eu comecei a usufruir dessa, vamos dizer assim, dessa dádiva divina, né? Porque nem todo mundo conhece, aliás, é uma grande minoria que conhece sobre mecânica quântica, sobre física quântica, enfim, e todos os afins aí que a gente sabe um pouquinho. Se você encontrou esse vídeo não é por acaso, já se inscreve no canal. Esse é um canal novo, na verdade o meu canal oficial ele é ligado à minha agência de marketing, então não tem nada a ver com esse tema de física quântica, de mecânica quântica. Então, se você é novo por aqui, ou se você encontrou esse vídeo através do algoritmo, já se inscreve aqui que eu vou te trazer muita coisa boa, muita coisa nova aí pra gente evoluir juntos, tá bom? Eu entrei na faculdade muito novo, né? Graças a Deus eu tive a opção de fazer uma faculdade, eu consegui, eu fiz um financiamento estudantil, consegui estudar, mas como eu era muito novo, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, eu entrei, eu não tinha um poder de decisão muito grande. Eu fiz o que estava ao meu alcance, que é arquitetura, né? Então, eu cursei arquitetura. Enfim, entre idas e vindas, eu consegui finalizar o curso, saí para o mercado, comecei a trabalhar e consegui me desenvolver bastante nessa profissão. Passado isso, eu comecei a me sentir infeliz, né? Eu percebi que era uma profissão muito elitista, então era algo que não cabia ao meu universo, que não fazia parte da minha vida em si. E eu decidi mudar de área. Foi quando, por ironia do destino, ou porque o universo quis assim, né? Porque, enfim, eu conheci o marketing digital e comecei a estudar, aplicar e decidi mudar de área. Só que nessa mudança de profissão eu acabei quebrando, né? Eu fiquei sem cliente, que eu tinha alguns clientes em arquitetura, eu desenvolvia projetos 3D para muitos escritórios de arquitetura e acabei ficando sem cliente. Fiz por uma decisão consciente daquilo. Nessa eu fiquei devendo muito dinheiro para o banco, eu tinha um cartão de crédito com limite bem alto e comecei a me afundar em dívidas. Só que eu não fiquei parado. Enquanto isso acontecia, eu continuei no modo caverna, porque eu não tinha dinheiro nem para sair de casa, e continuei estudando. E quando eu digo estudando, eu digo tanto a questão do marketing digital, né? Quanto a questão da mecânica quântica, de lei da atração e tudo mais, beleza? Bom, passado-se o tempo, depois de estar quebrado, muitas pessoas foram contra isso, né? Minha família foi contra, minha família falava que eu precisava ser CLT, na época minha ex-namorada falava também que eu precisava ser CLT, que eu tinha que ter um trabalho, que as coisas realmente estavam difíceis, né? E eu precisava ser pé no chão. Só que eu, muito sonhador e muito decidido, né, continuei meu trabalho. Bom, um resumo, né? Vou dar um resumo aqui para a gente entrar de fato na parte técnica desse vídeo. Foi que eu saí das dívidas para prosperidade, né? Eu comprei o carro que eu sempre sonhei, com teto solar, né? com o tetão panorâmico que eu sempre quis. Eu fui embora da casa dos meus pais ali com, acho que eu tinha uns 27, 28 anos. Fui morar numa casa grande o suficiente para me acomodar minhas cachorras e tudo mais. Inclusive a minha casa é de frente para essa área aqui que é uma floresta nativa, então é extremamente agradável. Enfim, toda essa trajetória durou em torno de uns 5 anos, vamos dizer assim, porque eu fui trabalhar para agências, né, para aprender como é que era o processo de uma agência de marketing. Eu fui trabalhar para assessorias, depois eu cresci mais no cargo, fui evoluindo aos poucos e fui absorvendo tudo aquilo. Então eu fui absorvendo todo o conhecimento que as grandes empresas tinham para mim, né? Então, o que eu fiz? Eu tive que colocar eu me considerava, naquela época, eu me considerava meio que um perdedor, apesar de saber que aquilo fazia parte do processo, mas eu tinha chegado a um patamar de vida, e daí eu quebrei, e daí tive que recomeçar tudo de novo, trabalhando para os outros, tendo chefe novamente, todo aquele processo hierárquico, aquela humilhação de não tirar férias, porque eu era PJ na época, né? Então, assim, foi um processo árduo ali de sacrifício, eu me sacrifiquei de fato, certo? Até chegar onde eu quis chegar.
problemática. Quando eu entendi, quando eu comecei a aplicar a lei da atração, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, né? Quando eu saí da última assessoria que eu trabalhei, eu saí com 0 clientes. No primeiro mês, eu já fechei um contrato que era o mesmo valor do meu salário. No segundo mês, mais um contrato. No terceiro mês, mais um contrato. Quando eu vi, eu estava ganhando em torno de, eu vou deixar palpável para vocês aqui, para vocês entenderem. Então eu saí das dívidas para ganhar, comecei a ganhar nos primeiros 6 meses ali, eu já estava ganhando em torno de 15 a 20 mil reais por mês com a minha assessoria de marketing, tá? Mas isso não é o assunto. Qualquer dia a gente pode discutir sobre questões profissionais aqui, mas o assunto é que tudo que eu almejei, tudo que eu anotei, tudo que eu decidi criar, o Lucas que eu decidi ser dali em diante, da minha transmutação, da minha transição de carreira, o Lucas que eu decidi ser foi o Lucas que se tornou, tá? Inclusive, depois eu vou fazer mais um vídeo ali falando sobre que quando eu cheguei aonde eu queria, é aquela coisa, né? A ânsia de ter, o tédio de possuir, eu parei um pouco na ansiedade, ali eu travei, enfim, eu passei por um momento ali de depressão, de não saber o que fazer, de ter chegado a um patamar que eu queria, e aí eu travei na minha vida, mas depois eu conto isso em outro vídeo. O que eu quero dizer hoje, né, vamos para as partes técnicas aqui, o que eu quero desenvolver hoje é de um livro que eu estava lendo recentemente, do Joe Dispenza, né? Joe Dispenza, que é um grande escritor, ele é médico e também fala muito sobre mecânica quântica, sobre física quântica. E vou colocar o livro aqui na tela aqui para você ver, se você tiver curiosidade, se você quiser ler. Esse livro também mudou a minha vida, tá? Mas nesse livro, ele fala a questão do cérebro viver no tempo presente. Sempre viver no tempo presente. O que acontece? Vamos entender uma coisa aqui. O nosso cérebro, ele vive... Muitas pessoas me perguntam, né? O que é o ego? O que caracteriza o ego? O ego a gente confunde muito, pois a gente pensa que o ego é não fazer o que a gente quer, o ego é aquela coisa da ganância. De certa forma, isso se constrói com o ego. Bom, vamos lá. O que é o ego? Vou explicar para você. O ego, na verdade, é o seguinte. Imagina que o espírito é infinito. Seu espírito é infinito. Você já viveu infinitamente. Você já teve em outras vidas. Você já veio para a Terra outras vezes. Você já ficou um tempo no mundo imaterial, no mundo espiritual, digamos assim. E toda vez que você vem para a Terra, você, obviamente, né, por questões práticas, né, digamos assim, você esquece tudo das vidas passadas. Óbvio, senão não seria evolução. Se você soubesse tudo o que você fez e o que você tem que fazer, você não evoluiria, você ficaria travado ou talvez, enfim, você teria um trauma muito grande por saber quem você já foi. Mas todo mundo que está na Terra, a gente sabe que aqui é uma região, umbralina, que a gente está aqui para evoluir, né? Um planeta de provas e expiações, onde a gente é denso na matéria densa, né? A gente tem uma matéria densa onde a gente precisa vir aqui para viver experiências e para evoluir como um ser humano, né? Dentro dessa experiência. Só que, quando a gente chega na Terra, quando a gente chega nesse planeta, a gente chega sem saber nada, é muito frágil ainda, a gente é um bebê, digamos assim. E aí, tudo é introduzido na nossa vida por terceiros, por outras pessoas, ou pelo ambiente que a gente vive, certo? Então, a primeira coisa é que você recebe um nome. Esse nome não é seu, não é sua escolha, você não fez essa escolha, você recebeu um nome. Eu, no meu caso, recebi uma religião, porque minha mãe era muito religiosa, ela foi lá, me batizou e denominou que eu era de certa religião, tá? Você recebe costumes, hábitos. Então, se sua família é uma família, vamos supor assim, mais do sítio, ela costuma acordar cedo, você vai criar esse hábito de acordar cedo. Se você é de uma família que vive em centro urbano, não sei, mais ríspida, não demonstra sentimento, você vai aprender com eles, né, com quem está ao seu entorno, a não demonstrar sentimento. Se você vai para uma escola pública, você aprende, de certa forma, que a molecada já é mais ríspida, já é mais, né? Se você vai para uma escola particular, você detém mais conhecimento. E isso tudo é o que cria nossas crenças limitantes, né? Tudo isso aí é o ego sendo alimentado. Então você não é você. Você é tudo que outras pessoas colocaram dentro de você. Então imagina que quando você nasce, você é uma jarra vazia. E
as pessoas vão jogando um líquido ali que você nem sabe o que é dentro de você e você vai absorvendo isso, tá? Só que quando chega uma determinada época da sua vida, um determinado tempo, você tem que desmanchar tudo isso. Então você tem que romper todo esse ego, digamos assim, tudo isso que você aprendeu, essas crenças limitantes, tudo que você acredita que é, tá? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu criei na minha mente, né, que foi colocada na minha mente, que eu tive a ruptura depois de um tempo, que é a religião. Então eu cresci num berço católico, com muitas coisas que eu tinha dúvidas, mas ninguém sabia me responder, que em dado momento eu falei, cara, isso não é pra mim, eu não preciso viver isso, não é isso que eu quero pra minha vida. Isso não me faz bem, não me faz feliz, não me preenche, eu não quero estar aqui. E aí eu fui em busca de procurar, digamos assim, eu vou dizer entre aspas, procurar Deus em outras religiões, em outros lugares, ou tentar me preencher de alguma outra forma, tá? Mas aquela religião não é uma verdade absoluta. Como diziam pra mim, não, essa é a religião verdadeira, outras religiões falam mentira, a outra religião lá é do diabo, é o capeta, é coisa ruim, magia não existe, é coisa o diabo quer destruir sua família, isso e aquilo. Então colocavam isso na minha mente, de certa forma, olha, você não pode fazer isso. Então eu agia, por um bom tempo eu agi pelo medo. E quando eu descobri que não era assim, que eu podia criar uma ruptura, quebrar isso e pensar de uma outra forma, aí houve uma transformação na minha vida. Então, se a gente parar para observar, a gente está cheio dessas crenças. A gente acredita em muita coisa que não é uma verdade absoluta. Aliás, não existe verdade absoluta. A verdade é a realidade de cada um. A verdade é os olhos de cada um, como você enxerga o mundo, certo? Então, tem culturas canibais, que para eles é normal comer outro ser humano, por exemplo, né? Comer, eu tô falando de se alimentar de outro ser humano ou de outro ser muito próximo ao ser humano, né? Tem culturas que é normal você não ter um apego emocional, você não abraçar, não beijar, não ter o calor humano. Então, cultura para cultura, dependendo da região que você cresceu, você vai adquirir hábitos e as pessoas que estão à sua volta também, tá? Então, essa é a primeira coisa, é o ego. É até engraçado contar essa história do ego, porque eu vi um vídeo do Jim Carrey, né, o famoso ator Jim Carrey, falando sobre isso, falando que ele descobriu que ele não era ele e tal, e as pessoas, de primeiro momento, elas não entendem o que ele está querendo dizer com aquilo. Elas não entendem o que ele está querendo falar e dão risada e tal. E aí ele cita o Eckhart Tolle, que é um outro autor, vou deixar aqui um dos livros dele que foi engraçado essa história, que foi o seguinte: quando o Jim Carrey falou desse autor, eu fui pesquisar na internet e achei vídeos muito rasos por conta da tradução. Então as pessoas pegam os vídeos do Eckhart e traduzem de uma maneira que eu não me adaptei, eu não gostei. Eu achei meio raso, assim, o que as pessoas estavam dizendo no vídeo ali, o que ele estava querendo dizer nos vídeos ali, os cortes, né? E aí deixei passar, falei, cara, não vou estudar esse autor, deixa pra depois, vou continuar estudando o que eu já estava estudando. E aí, em dado momento, eu olho pra minha mini biblioteca ali no meu escritório e olho um dos livros, era do Eckhart Tolle, né? A Consciência para um Novo Mundo, algo assim. Eu vou deixar o livro aqui. Enfim, e aí eu fui ler esse livro aí para entender um pouco mais sobre o ego, sobre a morte do ego, como que a gente mata o ego, que é uma coisa de fato muito difícil, né? Tudo que a gente observa no nosso universo observável, tudo que está ao nosso alcance, a gente tem uma concepção sobre aquilo criado em base do que a gente construiu mentalmente sobre isso, tá? Se você é machista, se você é desconstruído, se você é feminista, se você pensa numa determinada religião, numa determinada política, se você... enfim, tudo foi construído perante ao ambiente que você vive, tá? Dito isso, vamos para a segunda parte técnica ali, que a gente já matou o ego, né? A gente já entendeu como o ego funciona. A gente vai pensar agora que o nosso cérebro... Agora vamos falar de coisa... É medicina, tá? É medicina. Isso é ciência, isso é fato, tá? O nosso cérebro, ele se comporta... Toda emoção é construída a partir de lembranças, de tudo que você viveu. O cérebro não consegue construir nenhuma emoção por um futuro. Então vamos dizer assim, por isso a dificuldade das pessoas elas cocriarem. Por isso a dificuldade das pessoas elas imaginarem, elas entenderem o que elas querem ali, tá? Essa é a dificuldade delas,
Porque no momento em que elas vão pensar naquilo, mentalizar naquilo, o cérebro dela vai falar: opa, eu não vou criar uma emoção sobre isso. Então, vou te dar um exemplo. O carro dos meus sonhos é uma Porsche 911 Carrera, tá? Esse é o carro dos meus sonhos. Como que eu vou me imaginar dirigindo? Óbvio que isso cria uma sensação boa em mim, mas não consegue criar uma emoção concreta em mim. Por quê? Eu nunca dirigi, eu nunca entrei numa Porsche, eu nunca vivenciei aquilo. Eu não sei como de fato é uma Porsche, qual é o cheiro da Porsche, qual é o barulho lá dentro. Como que eu dirijo ela, como que eu... Digeribilidade, é isso a palavra? É isso. Eu não sei como é que é. Então o nosso cérebro, isso é o livro do Joe Dispenza falando, tá? O cérebro, ele só vai criar uma emoção a partir daquilo que você viveu. É por isso que 99% das vezes a gente tá repetindo traumas, repetindo padrão, repetindo hábito. Porque a gente já viveu aquilo. Então a gente acorda para trabalhar, a gente já sabe que a gente vai pegar trânsito, encontrar o chefe chato, a gente tá com sono, a gente tá cansado. Depois a gente tem que estudar depois do trabalho, a gente já tá saturado, a gente quer logo a sexta-feira, quer colocar na TV o jogo do Corinthians logo, quer saber se tem um futebolzinho no meio da semana pra gente beber um álcool e dar uma tranquilizada na vida. Então, a gente está condicionado a essas emoções no dia a dia, que são emoções que foram construídas ao longo da sua vida. Então vamos pensar aqui, se o cérebro ele só consegue construir uma emoção a partir daquilo que você viveu, como que eu vou construir uma emoção para eu conseguir aquilo que eu quero da lei da atração? Como que eu vou conseguir isso, tá? E aí o Dispenza ele fala no livro dele sobre a meditação, sobre você se tornar um todo. Então ele cita no livro o seguinte, pensa comigo, que o cérebro ele vive no passado presente e você precisa viver no presente futuro, presente futuro. Então a meditação vai te trazer para o presente, vai desconstruir todo esse pensamento que você tem sobre a vida, sobre as coisas, sobre esses traumas, tudo que você já viveu. A meditação diária, como um exercício, como se fosse para academia, puxar um ferro. Todo dia, ou 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, todo dia, 1 hora por dia. No começo, muito difícil. No começo, bem provável que você não consiga desprender nada, não consiga sentir sensação nenhuma. Posterior a isso, pode ser que você vá desenvolvendo aí esse momento presente, estar no momento presente. Por quê? Estar no momento presente, você consegue construir um futuro. Você consegue se desprender do seu passado, dessas emoções do seu passado e criar novas emoções a partir do futuro, que é uma coisa que a gente não sabe viver hoje, tá? Então vamos recapitular aqui. Primeiro, a primeira coisa e indispensável, a gente matar o ego. O ego precisa ser morto. Todos os hábitos, cultura, padrão, tudo que você absorveu durante sua vida inteira, você precisa matar isso. Comece a questionar, tá? Depois disso, você começa a meditar para que o seu cérebro comece a viver emoções a partir do presente e do futuro, certo? O futuro que eu digo é sem ansiedade, sem aquela ânsia de você querer muito algo, ficar, tá? Porque o que acontece? Vamos lá, vamos para mais um autor que eu gosto muito, na verdade ele é palestrante, que é o Dr. Helio Couto. O Dr. Helio Couto ele fala exatamente isso. Você precisa soltar. O que é o soltar? É não ter ansiedade sobre aquilo. É não ficar olhando, não ficar tentando ver em que momento o universo vai criar aquilo. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu comprei meu carro, eu comprei ele 1 ano depois que eu fui ver ele, que eu fiz um test drive, que eu falei que aquele ia ser meu carro, eu só consegui comprar ele 1 ano depois. Eu fui fazer uma viagem pra Europa, eu voltei, eu comprei um carro baratinho só pra eu rodar aqui na minha cidade. Depois disso, eu peguei esse carro, dei de entrada no outro carro e financiei um outro carro. Consegue observar? Então assim, eu já tinha ido na loja, já tinha feito test drive, já tinha dado um rolê no carro lá, já tinha tentado financiar lá, tentado negociar, só que o valor da entrada ia ficar muito alto. Como eu ia para a Europa nessa época, não tinha como eu dar aquela entrada porque era o dinheiro que eu tinha para viagem, eu não ia fazer aquilo. Bom, fui viajar, gastei todo o dinheiro. Quando eu voltei sem dinheiro e precisava de um carro urgentemente. Comprei um carro mais pobrinho, digamos assim, e fui evoluindo aos poucos, tá? Então é assim que funciona. Quando a gente fala em cocriar, não é que vai aparecer aquilo na sua frente, não é que o carro vai aparecer na minha garagem, não. Você precisa trabalhar, porém com a intenção de conseguir criar aquilo, beleza?
Então, para não ficar muito extenso, o vídeo de hoje é isso, tá? A morte do ego e você entender que o seu cérebro cria emoções a partir do passado. Então, tudo que é passado, tudo que você viveu, você está criando emoções em cima disso. E você precisa parar, viver o presente, meditar, entender que você está no presente, a todo momento lembrar disso, de estar no presente, para que todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, tudo seja alcançado com a lei da atração, dessa forma. Beleza? Então, espero você no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Esse canal é novo, de fato, esse é o primeiro vídeo. Eu já tenho outro canal que não tem nada a ver sobre esse assunto. Então, aqui, a partir de hoje, eu vou trazer vídeo para vocês aí sobre todos esses assuntos. Então, se você tiver curiosidade, se você quiser entender alguma coisa sobre esse assunto, se você quiser aprender mais sobre isso, digita um comentário, pergunta, questiona. Vamos criar uma comunidade grande aqui sobre tudo isso. Esse é o meu compromisso para 2026, né? Tá no meu quadro dos objetivos lá a serem cumpridos, que é criar aí conteúdo, e eu vou falar sobre isso. Então aproveita essa dádiva aí, aproveita o presente que o universo está te dando pra gente crescer e evoluir junto. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!